Esse estudo que eu dei ontem à noite, eu dei há um mês atrás, em Presidente Prudente, lá em São Paulo, e alguns dias depois uma irmã mandou um testemunho. É um testemunho de quase 11 minutos, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de tolerância, mas a parte, tem duas partes que são muito significativas no testemunho, e eu gostaria que a gente ouvisse. Eu acho que faz bastante sentido para todos nós. Tá? É o segundo áudio. De 10 a 44, esse é o segundo. Olá, Sara, Pastor César, tudo bom com vocês? Confesso que demorou um pouquinho para eu gravar esse áudio, porque eu acabei, acho que ficando com vergonha mesmo, assim, né, do pecado. Mas eu entendo muito sobre Tiago 5,16, a importância da gente confessar, né? E eu trabalho isso com as mulheres, mas sei lá, foi uma correria e eu acabei não conseguindo gravar esse áudio antes, mas vamos lá. Eu gostaria de compartilhar que quando o pastor falou no sábado sobre pecado ser sinônimo de independência, né? Pecado é igual a independência. Eu confesso que não caiu a ficha para mim assim tão profundamente quanto no domingo de manhã. E o Espírito Santo foi tão gracioso porque ele foi mostrando para mim que eu era esse tipo de desobediente velada, sabe? Aquela rebelde quietinha, né? Fazia sem murmurar, sem reclamar, sem nada, mas por dentro eu não queria estar fazendo aquilo, né? E o Espírito Santo me lembrou que eu tinha feito um voto secreto na minha adolescência. E esse voto era de não depender de ninguém. Deixa eu explicar algo para vocês que eu falei lá na mensagem, que eu não falei aqui. Vocês conhecem a piada do Joãozinho? Tem muitas. Não. O Joãozinho tinha 8 anos de idade e ele estava na sala de aula. Tocou o sinal do recreio, ele saiu, brincou, tocou o sinal de volta, ele entrou. Todo mundo entrou na sala de aula, todos os alunos, a professora falou: pessoal, senta para eu começar a dar aula. E todo mundo sentou, menos o Joãozinho. Aí a professora, gentilmente: Joãozinho, senta por favor para eu começar a aula. Não vou sentar. A professora achou que ele estava brincando, falou: Joãozinho, por favor, senta para eu começar a aula. Não vou sentar. Aí a professora viu que o assunto era sério. Joãozinho, eu preciso começar a aula. Não vou sentar. Aí a professora: eu vou chamar a diretora. Não vou sentar. Aí a professora teve um entendimento rápido, falou: Joãozinho, sem problema, eu vou chamar seu pai. Aí o Joãozinho falou assim: tá bom, eu vou sentar, mas eu quero que a senhora saiba que por dentro eu estou de pé. Tem algum Joãozinho aí? Ai, gente, olha! Tem Joãozinho aqui? Velado. Ela ouviu eu contei essa historiazinha, história. E aí ela se identificou com isso. Por isso que ela está dizendo, ela me contou isso depois. Por isso que ela está dizendo que ela era aquela desobediente velada, que por dentro, por fora, fazia tudo o que era esperado, mas que por dentro estava contrariada. Tá? Eu casei, meio que para me livrar do autoritarismo do meu pai. E eu também comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos eu já fui ficando independente. E eu fui percebendo que quanto mais independente eu ficava, parecia assim que mais feliz eu ficava, porque eu não tinha que mais depender de alguém, sabe? E aí, graças a Deus, eu casei com um homem muito bom, né? Foi muito misericordioso comigo. E a gente não veio a ter problemas graves em relação a isso. Mas, lógico, no começo do meu casamento eu era
o dinheiro deles separado, cada um tinha sua empresa. E eu mergulhei num trabalho excessivo, assim, me tornei uma workaholic. E tudo porque, tipo, eu não queria ter que depender de ninguém mesmo, eu queria me virar em tudo. E aí o Espírito Santo foi revelando que esse voto secreto se estendeu para o meu marido, porque eu desejei independência, né? E isso é pecado que me afasta das bênçãos de Deus, do propósito dele na minha vida e através da minha vida também. E eu continuei existindo, mas até naquele domingo de manhã que o Espírito Santo como que descortinou assim pra mim, me fez lembrar desse voto, eu lembrei da cena, sabe? Foi incrível. E aí o Espírito Santo me mostrou assim que quando eu fiz esse voto secreto, eu falei ninguém. E quando eu falei ninguém, eu estava incluindo Deus nisso. Mas nunca que eu imaginei isso lá atrás da minha adolescência. Mas o Espírito Santo me fez lembrar que o ninguém também incluía Deus. Então eu também me excluí, né? Me excluí da dependência do Senhor. E eu passei a tomar o controle de tudo na minha vida. E aí foi ficando tudo pesado na minha vida. E eu passei por muitas lutas. E essa independência do voto secreto me levou a um controle demasiado, um perfeccionismo, assim, exacerbado, sabe? E, tipo, ninguém faz tão bem como eu. E, na verdade, ninguém faz do meu jeito, né? E com isso vinham as perdas, né? Ao redor, funcionários que pediam para sair, eu tinha que meio que me abandonar, eu tinha que agarrar tudo sozinha, né? Senti muito isso no físico também, por muitos anos internada, faz muito tempo isso, mas aconteceu, né? E que mais? E quando esses funcionários iam embora, tipo, eu tinha começado tudo do zero, então era muito desgastante a contratação, a capacitação, até a próxima comunicação, sabe? Percebo que esse voto secreto da minha adolescência tá repercutindo até hoje no trabalho, né? E com certeza também não seria diferente do meu chamado espiritual, do meu propósito, né? Enfim. Lembrei que um ano atrás, uma amiga minha teve um sonho sobre um ovo caindo das minhas mãos no caminho. E ele se quebrava. E ela falava que o ovo significa vida e pode ser em todas as áreas do trabalho, no lar, no ministério, nas finanças, na saúde, em tudo, né? Então, era como se estivesse quebrando alguma coisa na minha vida. O ovo também significa uma coisa frágil, assim, né? E é como minha vida estava no momento, né? E que era para eu tomar mais atenção nas coisas e tal, e cuidado com as coisas que escapavam da minha mão. E, sei lá, para não tentar. Não, deixa eu colocar de outra forma. Tipo, Deus derramou algo sobre a minha vida que eu não posso deixar se esvair. Porque, tipo, representa a vida de Deus em mim. Então, como segurava o ovo, é porque eu represento uma autoridade espiritual. E ela foi dando a revelação, né, do entendimento que ela teve no Senhor. E, tipo, como nossa vida é frágil, né, e caminho é o destino. Então, Deus tem vida em nós e nós geramos vida também em outras pessoas. Então, era mais ou menos assim o sonho. E uma semana antes, não, acho que foi na mesma semana, que o irmão veio dar a palavra, eu fui relembrar esse sonho, né? Era o Espírito Santo já me fazendo lembrar dessas coisas. Então, assim, resumindo, era meio como se eu não estivesse zelando pelo que Deus depositou na minha vida. Eu estivesse meio que se esvaindo isso. Muito possivelmente, eu vou conversar isso com ela, o ovo era o filho. Vocês já vão ouvir o testemunho dela sobre o filho. Então ela diz que o ovo, no entendimento dela, representa a vida, o que de fato representa. Ela tinha uma autoridade sobre isso, ela tinha autoridade sobre o filho, de 19 anos. Vocês vão ver o testemunho dela. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele vem e nos confronta, né? E nos constrange mesmo, e revela o pecado. E através da vulnerabilidade assim, do pastor de contar os seus
erros, seus pecados lá atrás, isso facilita o Espírito Santo fazer a obra em nós, né? Porque a gente fala assim, nossa, um homem desse, com tanto conhecimento, com uma bagagem tão grande, também passou por lutas. E às vezes eu falava assim, ai Deus, como que o Senhor vai me usar, né? Eu fiz tanta coisa errada, errei tanto o caminho, né? E o Senhor falou uma vez pra mim assim, que tipo, Ele não só me usa nos meus acertos, mas Ele me usa nos meus erros também. Eu acho que às vezes é meio constrangedor a gente ter que ficar abrindo essas coisas, né? Mas eu queria voltar lá no assunto da independência, da desobediência, né? E nós temos 2 filhos, e eu percebo assim que a nossa filha, ela obedece por amor, sabe? Só que vira e mexe, reflete no físico dela. Uma doença aqui, um negocinho ali, como já aconteceu comigo por muitos anos também. E o nosso filho, que é o caçula, tem 19 anos hoje, ele desobedece, ele se rebela e, tipo, faz de surdo, peço pra fazer tal coisa, não faz. E tem que ser no tempo dele, do jeito dele, sabe? E depois que eu fiz essa confissão pro meu marido, que foi aconteceu domingo, daí acho que terça ou quarta-feira à noite eu sentei com meu marido e eu confessei tudo isso pra ele, né? Rasguei esse voto secreto e no mundo espiritual, né? Eu me refiro. E meu marido orou por mim, abençoando minha vida e tal. Dali pra frente, surpreendentemente, a gente começou a perceber uma obediência do nosso filho de totalmente diferente, sabe? Se oferecendo para fazer as coisas. E um outro menino. Um menino que Deus sonhou ele para ser, né? E a gente não acredita nesses negócios de maldição hereditária, mas alguma coisa travou a vida desse menino, refletiu na vida dele, um ciclo repetitivo, eu não sei, do meu pecado lá atrás. Então, eu quero dar esse testemunho, né, para dizer o quanto Deus ama as nossas vidas, Ele quer nos tirar desses lugares de aprisionamento, e Ele quer nos fazer livres, né, de tudo isso e podermos ser usados com graça, na plenitude, né, do fluir do Espírito. Então foi uma experiência muito linda e foi legal assim que a gente já tá vendo o pós disso. E é interessante quando a gente está num casamento, a gente fica falando assim, nossa, o que eu fiz de errado, né? Ou fica tentando achar um culpado pelas atitudes desse tipo. E foi que eu falei pro Senhor, chega desse ciclo vicioso, diabólico na minha vida, na minha família, e eu quebro isso aqui em nome de Jesus e nós vamos fluir dentro daquilo que o Senhor projetou a gente para ser, né? E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por todo esse estudo, né, que Deus entregou na sua mão, sua coragem e ousadia de colocar pra gente isso também. Então eu só queria deixar isso como um testemunho para que motive o irmão a cada vez mais poder ajudar outras pessoas através do seu testemunho, né? E que hoje para mim é testemunho também. Glória a Deus por isso. Amém. Obrigada por me ouvirem e Deus abençoe muito vocês, muito mesmo, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Um abraço. Eu não posso continuar sem nós orarmos por nós mesmos. Nós temos aqui algumas pessoas que são o Joãozinho, que resistem de forma velada. Lá por dentro, continua de pé, pensando na sua vontade. Gente perfeccionista, rígida, metódica, tem uma vontade muito forte. Mas não são só esses, né? Gente desobediente, gente que bate boca, gente que fica tentando convencer, que fica argumentando, também demonstra resistência.
Então você pode ter uma resistência aberta, como você pode ter uma resistência velada. Onde que isso aparece? Isso aparece com os seus. Primeiro em casa, depois na igreja. Então, às vezes, a gente senta aí, eu fui o Joãozinho, a gente senta aí cheio de questionamento. Alguns legítimos, santos, corretos, outros por pura implicação da nossa parte. Porque não é do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Eu já cheguei a contar quantas vezes um pastor orava na reunião. Gente, que coisa mais triste, mais ridícula, por pura implicação. Eu estou falando de muitos anos atrás, mas eu já tive esse tipo de problema. Às vezes você senta aí na frente com espírito crítico. Eu não estou falando daquele espírito que sonda as coisas na palavra, dos bereanos, que ia confirmar na palavra. Eu estou falando daquele espírito ácido, crítico. Isso aparece dentro da nossa casa, nas relações com pai, mãe, irmãos, como aparece com esposa, esposo, filhos, né? Homens aqui que dizem um não para o filho. O filho começa a falar, ele já diz não. Nem ouviu. Isso é um espírito de resistência dentro de nós. E se é assim com as pessoas, você acredite, é assim com Deus. O texto bíblico de Lucas 2 diz que, quando Jesus ficou ali entre 12 e 30 anos, diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e de Deus. A gente não cresce diante de Deus se isso não for visto pelos homens. Então é nas relações humanas que o Espírito Santo vai tratando os nossos corações. E para nós que somos casados e temos filho, nós temos um problema monstruoso. Sabe por quê? Porque resistência não precisa ser vista para ser imitada. Porque resistência é um problema espiritual. É um pecado espiritual. O filho dela viu a resistência. Viu a obediência. Resistiu enquanto ela estava na resistência e obedeceu quando ela mudou para a obediência. Então, uma parte da resistência dos nossos filhos está diretamente ligado aos nossos corações. Isso é assustador. Isso é assustador, porque é um sinal que a gente tem que ter um posicionamento logo diante disso. Então, curva sua cabeça. Todos nós com a cabeça curvada em respeito uns aos outros. Eu quero fazer um pedido. Se de alguma forma você se vê resistente, ou de forma aberta, ou de forma velada, eu gostaria que você se colocasse de pé, porque eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Com a cabeça curvada. Espírito Santo, nos perdoa porque nós temos te ofendido. O Senhor é gracioso e é completamente submisso à voz do Pai. O Senhor fala tudo aquilo que o Pai e o Filho desejam que o Senhor fale. Nos perdoa. Temos resistido à tua ação. Temos resistido às pessoas. E nós pedimos que o Senhor tome a nossa força e transforme essa força, esse vigor em sujeição a Ti, em submissão a Ti. Espírito Santo de Deus, nos visita e tira tudo aquilo que é indevido do nosso coração, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Podem se sentar. Deixa eu fazer uma introdução que é necessária. Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. A palavra de Deus diz assim: Disse ainda, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de novo, talvez uma espiga de milho, talvez. E ele está, essa é uma linguagem na minha região no Paraná muito comum, é um estado agrícola, talvez é um pouco diferente para vocês aqui, mas lá para nós é uma visão extremamente comum. Então ele está dizendo, nos comparando a uma espiga, e está dizendo que o nosso crescimento se dá em 3 fases. Então ele diz, da erva, depois a espiga e depois o grão cheio da espiga. Guarda isso na mente. 3 etapas de crescimento. Já vou chegar em 1 João, capítulo 2. Filhinhos, jovens e adultos e pais. Tá? Abra agora em João capítulo 15, um texto muito conhecido. João capítulo 15. A videira e os ramos. Diz assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 2. Ele dá fruto e limpa para que produza mais fruto. Fruto, mais fruto, e no versículo 5, muito fruto. 3 etapas. Eu quero me concentrar nisso. Eu não vou me concentrar na videira, nem no agricultor, nem na poda de ramos. Não vou me concentrar nisso. Estou apenas mostrando para vocês que a Bíblia é inteira. Mostrando que o nosso crescimento se dá em 3 etapas, em 3 estágios. Se eu lançar mão da vida do Senhor, porque lembra que a vida do Senhor, como filho do homem, ele reflete tudo aquilo que eu e você temos que ser. Isso era para ser alcançado em Adão, e Adão pecou. Então Adão era para ser o nosso modelo. Mas Adão pecou e nós trazemos então a vida natural dele, a vida da carne, a vida do pecado. Nós trazemos em Adão. Tá bom. Quando Cristo vai iniciar o seu ministério, qual a primeira coisa que o Espírito Santo faz? Ele passa por um batismo de arrependimento e o Espírito toma ele e o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque Adão foi tentado pelo diabo e sucumbiu. O Filho de Deus precisava vencer aquilo que o primeiro Adão não fez. O segundo Adão precisava completar a obra que não foi feita lá atrás, que é vencer o acusador, o maldizente. Então ele se torna vencedor sobre a serpente. Isso foi concretizado na cruz do Calvário, onde ele pisa a cabeça da serpente. O que é pisar a cabeça da serpente? É tirar o mando do diabo. O diabo pode muito, mas não pode nada. Porque ele é um servo daquele que pisou a sua cabeça.
Então o diabo rouba, mata e destrói. Mas para fazer essas três coisas ele tem que pedir permissão ao Senhor de vivos e mortos. Porque o diabo pode fazer isso, mas o diabo não é Senhor de vivos e mortos. O diabo, para matar alguém, tem que pedir permissão ao Senhor. Porque só o Senhor Jesus é Senhor de vivos e de mortos. Então, ele é um inimigo. Eu estou preparando um estudo sobre os símbolos que a palavra de Deus usa sobre nós. Nós somos filhos, nós somos comparados a um soldado, nós somos como árvores, nós somos como servos, nós temos uma série de comparações feitas para nós. Nós somos um soldado, como soldado nós temos um inimigo, que nós temos que cuidar o tempo inteiro. Então nós temos vários comparativos que a Bíblia faz conosco, e cada uma dessas facetas nós temos que ter uma postura. Uma delas é que nós somos um soldado, numa batalha contínua, constante, né? Tá bom, 3 estágios da carreira cristã. Mas onde isso fica claríssimo para nós, e ali eu preciso trabalhar uns minutinhos com vocês para poder entrar na lista, para vocês entenderem o valor da gente dar nome para os nossos pecados, né? Abro em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 12. O texto bíblico diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Filhinhos, jovens e pais. 3 etapas de crescimento. Se eu seguir a vida do Senhor, eu diria o seguinte: a Bíblia põe em destaque na vida do Senhor 0 ano, o nascimento dele. Tem a história dele voltar do Egito com 2 anos de idade, mas ele apenas volta do Egito. 12 anos de idade, ele começa a dizer que ele precisa permanecer na casa do pai. Então, 0 ano, 12 anos, 30 anos de idade, ele inicia o ministério dele. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: não dá para fazer isso porque o tempo de Deus é contado de um jeito diferente do nosso. Nós estamos numa condição terrena. Nós contamos o tempo no Cronos. Hoje é dia 13 de setembro de 2025. Deus conta o tempo no Kairos, que significa um tempo oportuno da ação dele. Então eu não tenho condições de dizer o que eu vou dizer. Então você vai me ouvir com reservas, tá? Mas é mais ou menos como se os 12 primeiros anos da carreira cristã fossem de filhinhos. Dos 12 aos 30 fosse de jovem. E dos 30 em diante fosse de pai. Vocês estão entendendo? Cada uma dessas etapas tem uma fase. Cada uma delas tem uma fase. No filhinho, ele identifica pecado por causa do seu nome e ele conhece o pai. Eu vos escrevo e vos escrevi. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevi porque conheceis o pai. Então o filhinho tem 2 características. O jovem tem 2 características. Tem desvencido o maligno e depois vai dizer:
sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, dos 12 aos 30, nós vamos aprender a lutar as batalhas espirituais. Dos 30 em diante, nós vamos produzir muito fruto. É o que é esperado de nós. Onde a gente toca as coisas com o poder do Senhor, já identificamos o pecado, já vencemos o inimigo e agora somos plenamente dele para desenvolvermos a nossa vida cristã. Vocês estão me entendendo? Só que eu vou me concentrar na primeira etapa, numa das facetas. Por quê? Porque na primeira etapa de Filhinhos ele diz duas coisas. Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, os jovens, aqueles que iniciam a vida cristã, eles têm que ter duas coisas na sua mente. Eles têm que identificar e dar nome para os seus pecados. Porque senão o diabo vai tripudiar em cima dele. Mas vai tripudiar legal. Porque ele não vai entender o funcionamento. A segunda coisa, por causa do seu nome, ele tem que entender pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra de Cristo. Porque se ele não entender pessoa e obra de Cristo, ele vai cair em riscos de heresias. Porque o que nos livra da heresias é a compreensão da pessoa e da obra de Cristo. A gente tem alguns exemplos nisso daqui. O primeiro é os discípulos de Emaús. Então, os dois homens estão andando. Um deles é chamado Cleopas. A historicidade diz que ele era tio de Jesus. Tio de sangue de Jesus. E Jesus se coloca no meio dos dois, e o texto bíblico diz que eles estavam entristecidos por causa da morte do Senhor, e eles não reconhecem o Senhor. Por quê? Porque tristeza faz isso com a gente. Tristeza distorce a realidade. Alguém aqui já sofreu tristeza esse ano? Levanta a mão. Vamos lá. Tristeza torce a realidade. Eu vou estudar essa semana lá em Maringá. Chamei um grupo de 65 irmãos, que é o que o auditório comporta. Nós vamos estudar, eu vou terminar, se vocês puderem lembrar disso. Um irmão está colocando no papel o livro, ele vai colocar num livro o estudo dos afetos limitantes. E eu só estudei 3 afetos. Eu estudei ansiedade, irritação e medo. Eu preciso estudar tristeza, angústia e culpa, que eu vou estudar agora para completar o básico do estudo, para a gente entender de onde origina isso daqui. A tristeza torce a realidade. Então, alguns de nós somos carregados na emoção e isso torce a realidade da gente. E eles não viram o Senhor. Então, o Senhor vai andando com eles. E aí, por que vocês estão assim, tão abatidos? E eles dizem, você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Que Jesus, Nazareno, foi crucificado, morto. E aí vão dizendo por que eles estavam tristes. E aí, o texto bíblico diz assim, ó tardos, o Senhor fala com eles, ó tardos e nécios de coração, para vos compreenderem as Escrituras. E aí ele começou a falar tudo que na lei, nos profetas e nos salmos era descrito sobre ele mesmo. Então o Velho Testamento todinho fala sobre Cristo. Então ele começou a abrir a pessoa dele. Eu estou lá nos Salmos nesse texto. Salmo 45 é um salmo messiânico. Salmo 2, não irrita o filho. O Salmo 1, a árvore plantada a ribeiro de águas. Ele começou a abrir tudo que nos Salmos estava escrito a seu respeito. Ele abre, muito possivelmente, o cordeiro que foi morto para cobrir Adão e Eva. Eu era aquele animal que cobria o pecado de vocês. Ele vai dizendo, a arca é um símbolo maravilhoso de Cristo.
Porque 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: Jesus, aquele que nos livra da ira vindoura. O que Deus fez na destruição da terra? Teve ira. Com o pecado da terra derramou a ira. O que nos livra da ira? Jesus! A arca tinha uma porta. Quem é a porta? Jesus tinha uma janela. Porque os olhos do nosso Senhor estavam colocados o tempo todo nos céus e não na terra. Ele via o Pai o tempo todo. Então ele começa muito possivelmente a ir rasgando Isaías 62, Isaías 53, ele vai abrindo Isaías 40, 42, que ele nunca gritou nas praças, né? Que ele nunca torceu a cana que fumegava. Gente, mas tem textos e mais textos do nosso Senhor Jesus no Velho Testamento. Mas não é o suficiente. Porque eles ainda não viram o Senhor. Aí, o Senhor diz, o dia declina, eu tenho que ir embora. O Senhor prova, gente, como o coração deles estava aquecido. Não. Você não vai sair daqui. A gente quer você aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aí o que o Senhor faz? Pega um pão e parte o pão. Obra. Pessoa e obra. Partiu o pão. Quando partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E aí eles viram o Senhor. Conseguiram ver a pessoa do nosso Senhor. Quando nós iniciamos a carreira cristã, nós temos que ter os nomes dos nossos pecados dados. E nós precisamos ver a pessoa e obra do nosso Senhor. Porque isso é segurança para nós. Você ensina um filho de forma adequada sobre a justificação pela fé, meus queridos, aquilo nunca larga ele. Você ensina ele a lidar com o pecado, aquilo nunca larga ele. Ele pode entrar em crise, se afastar do Senhor, como um filho pródigo. Isso pode acontecer com qualquer um dos nossos filhos, de nós, mas o Evangelho está plantado dentro dele e aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Por isso, no Velho Testamento tem promessas e mais promessas. Vossos filhos estarão convosco. Amém? Nenhum dos nossos vai ser perdido, porque a misericórdia do Senhor os alcança. O Senhor faz o que é preciso para trazê-los de volta. Simples assim. Só que essa é uma fase em que tem que ser muito claro. Meus queridos, se eu vou pedir para você listar 10 pecados seus, você vai fazer com facilidade? Possivelmente não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para os homens casados, você pediu perdão esse ano para sua esposa? Esse ano. Você pediu perdão para sua esposa? Possivelmente, uma boa parte não pediu. Aí eu vou para a segunda pergunta. Quer dizer que você não pecou contra ela esse ano? Aí tá bom. César, não pedi perdão e possivelmente você está certo, eu devo ter pecado. Aí eu vou para a terceira pergunta. Por que você não pediu perdão se você pecou? Possivelmente, ou você não tem clareza das suas tendências, ou você tem um coração endurecido. Meus queridos, quando no início da carreira cristã nós aprendemos a nominar os nossos pecados, nós fechamos as portas espirituais para Satanás. Porque lembra que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O diabo usa o mundo para despertar a nossa carne. É assim que ele faz. O mundo, a carne e o diabo. O diabo usa o mundo para despertar a nossa carne. Ele vai trabalhando desse jeito nas nossas vidas. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que quando nós nascemos de novo, nós precisamos ter a coragem
de dar nome para os nossos pecados. Nós não temos, os adolescentes estão aqui, estou vendo só o Miguel. Estão lá na salinha? Tá bom, mas acho que dá para falar. Eu louvo a Deus por onde eu nasci de novo. Eu nasci numa igreja onde era um missionário chamado Tio Donaldo. Ele pastoreava a igreja. Um sujeito extremamente um pastor, mas pastor. Eu me converti, eu sou fruto de um evangelismo de intervalo de colégio. O pessoal reunia, tocava um violão, dava uma palavra, e alguém me convidou, eu todo quieto, tímido. Gente, só tem 2 lugares que eu falo, aqui e na clínica. Agora com a Sara. Estou experimentando uma coisa nova para mim. Ela é muito acolhedora, me estimula, fica muito fácil de bater papo com ela. Então estou passando por uma experiência nova agora de ser falante dentro do casamento. Eu não falo. Eu quieto, observando aquilo com 15 anos de idade, um sujeito cheio de pecado, uma cabeça cheia de porcaria dentro dessa cabeça. E aí eu fui olhando aquilo, e aí os jovens estavam num campeonato. Eles estavam arrecadando roupa, sapato, e eles tinham que levar visitantes. E aí eu fui convidado e eu fui. Entrei a primeira vez, levei um mês para ir, de medo. Entrei a primeira vez, nunca mais saí. Com um mês frequentando a reunião, eu virei e falei assim, por filho do pastor, Daniel, irmão, eu vejo Daniel, eu vejo esse amor, eu sinto esse amor, mas agora eu queria viver esse amor. E ali eu nasci de novo. Mas não teve a conversa de pecado. 6 meses depois, o tio Donaldo me chamou. E falou, César, eu quero te pedir perdão. Porque eu não te conduzi de forma adequada. Ali ele me abriu o evangelho. Ali ele mostrou que eu era pecador. Mostrou que Cristo era o único mediador. Ali eu confessei com a minha boca, eu criei no meu coração, de forma genuína. Ali, 6 meses depois, já estava batizado. Ali eu tive a experiência de novo nascimento. Vocês estão entendendo? Ali eu compreendi. Só que o grupo de jovens era extremamente aberto. Então, por exemplo, nós lutávamos com sexualidade. E nós nos reuníamos, os homens e os meninos, para conversar sobre isso. Então, filho, lê o que acontece. A questão é, nós temos que, no período do início da fé cristã, dizer quais são as nossas tendências. Nós temos que ter a coragem de olhar. Se você não tiver, e queridos, vocês estão falando com um sujeito que foi ultra perfeccionista. E perfeccionista tem um problema grave. Como o nome diz, ele é perfeito. Há erro? Não. Vocês estão entendendo? Aí, ser casado com um perfeccionista é uma tragédia. Sabe por quê? Porque só você vai estar errado, ele não. Vocês estão entendendo? Porque o perfeccionista, ele faz de tudo para fazer certo. Só que ele é um tremendo pecador. E enquanto ele não tiver coragem de admitir isso, ele não avança. Presta atenção. Nós temos um prédio de 10 andares. Eu tenho um problema se eu tiver um problema no telhado. Mas eu tenho 100 problemas se eu tiver um problema na fundação. O que a Bíblia está fazendo? Estabelece o nome das suas tendências no início. No início. Porque se você não der um nome para as suas tendências no início, você não vai crescer como pode. Porque Deus não pode encher o que está cheio.
Como é que nós vamos ser cheios do Espírito se nós não nos esvaziarmos? E a gente se esvazia pela confissão dos nossos pecados. Está fazendo sentido? Então, à medida que nós vamos identificando quem nós somos, com graça, com leveza, com jeito, à medida que nós vamos estabelecendo quem nós somos, vai ficando mais fácil o fluir do Espírito dentro de nós. Agora, o que acontece? Alguns de nós são como aquele lago de água com água estagnada. Você sabe o que acontece com água estagnada? Ela apodrece. O Espírito de Deus dentro de nós precisa ser um rio fluindo. Tem que entrar, mas para entrar tem que sair. Entra graça, sai confissão de pecado. Isso vai limpando esse rio dentro de nós. Então, meus queridos, nós não deveríamos ter medo, ter receio de dar nome para os nossos pecados. Por quê? Porque ninguém aqui não é nem melhor, nem pior. Alguém aqui tem problema de imagem? Precisa que os outros gostem muito dele? Levanta a mão. Levanta a mão. Certo, os jovens estão me entendendo melhor. Os idosos, ninguém levantou a mão. Alguns de nós, queridos, todos nós precisamos ser aceitos pelos outros. Todos. Alguns de nós somos muito corretos para que as pessoas olhem para nós e gostem de nós. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Pode ser porque você tem um problema de imagem. Se você disser não, o outro pode não gostar de você. Então o que você faz? Fica procurando uma imagem favorável diante de todo mundo. Meus queridos, se você tentar proteger a tua imagem, você vai ter dificuldade de dar nome aos seus pecados. E nós precisamos entender uma coisa simples. Todos nós aqui somos feitos do mesmo material. Temos virtudes e temos pecados. Tira Cristo de mim. Sobra um homem rígido, tenso, extremamente preocupado com imagem, excessivamente trabalhador, com dificuldade de dizer não, que pode ter compulsões, muitas compulsões, compulsão com doce, compulsão com sexualidade, compulsão com pensamento, com trabalho. Esse é o homem que eu sou. Ríspido. Você me imagina ríspido? Habita dentro de mim. Só que está mortificado. Mas habita dentro de mim. São tendências que eu tenho. Por que eu consigo não vivê-las? Em primeiro lugar, porque eu dei nome para elas. Você não é melhor nem pior do que o teu irmão que está do teu lado. Aliás, o jeito de olhar o teu irmão é de que jeito? Eu sou pior do que ele. Diz isso para quem está do teu lado. Algumas irmãs falaram assim, eu já sabia. Volta aqui. Volta aqui. Se você quiser proteger a tua imagem, você não dá nome para os seus pecados. Você não dá nome para os seus pecados. E deixa eu te explicar uma verdade simples e linda. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Duas coisas ocorrem quando eu confesso a Deus. A primeira, eu sou perdoado. Pecado confessado, pecado perdoado. Deus não se lembra mais dele. Só que há uma segunda coisa. Aquela inclinação àquele pecado vai saindo de dentro de mim. Porque, vamos lembrar, pecado e pecados. Pecados são as expressões que nós temos da natureza pecaminosa que habita dentro de nós. Está fazendo sentido? Você tem uma natureza pecaminosa que habita dentro de você e você expressa isso de algumas maneiras. Então, por exemplo, tem irmãos aqui que são fofoqueiros. Ah, vai ter. Que gostam da vida alheia. Isso é pecado e é pecado grave. Eu já vou abrir na primeira lista. Sabe por quê? Porque é pecado de assassinato. Mas eu vou mostrar nas escrituras. É pecado grave. Tem 6 coisas que o Senhor detesta e uma 7ª que ele abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Falar de um irmão que não está presente é assassinato. Se você não tiver autoridade. Mas já a gente fala sobre isso. Então tem toda sorte de pecado aqui. Toda sorte. Tem irmãos aqui que roubam. Eu já roubei na minha infância. Antes de me converter, já roubei. Roubei o caixa do meu pai da farmácia. Roubei a bolsa da minha mãe. Uma vez ou outra. Então o roubo habita dentro de mim. O furto, isso. Habita dentro de mim. Há uma distinção de furto e roubo, né? Habita lá dentro de mim. Então, assim, quando nós vamos confessando a Deus, confessai, pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Injustiça é uma palavra ampla que significa fazer tudo aquilo que é contrário a Deus. Ele vai nos purificando daquela inclinação. Não apenas isso. Tiago 5,16, a irmã citou no testemunho. Se confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes. Então, confessar a Deus é importante, mas não é o suficiente. Porque, queridos, é vergonhoso. Mas nós temos mais constrangimento de confessar aos irmãos do que confessar a Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Eleger um justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, diz o versículo 17. Confessar um justo e depois confessar as pessoas com quem nós precisamos abrir. Às vezes pai ou mãe, às vezes esposa, marido, nós vamos confessando a quem é necessário. E a ideia é exatamente a mesma. Eu confesso um pecado e eu sou curado de uma inclinação. Pessoas que não confessam a Deus e ao outro, elas têm problema de desenvolver espiritualmente. Vocês estão entendendo? Certo. Eu preciso falar mais uma coisa. Por que eu tive problema com sexualidade? Porque o meu pecado não foi de língua. Por que foi de sexualidade? Por que o meu pecado foi de furto? E não foi de adultério, imoralidade, relação sexual ilícita?
Por que que o pecado de cada um de nós se desenvolve de um jeito ou de outro? Porque vai ter toda sorte de pecados aqui. Tem um pecado nas Escrituras, que é tão interessante na lista de Romanos, diz que a pessoa é inventora de males. Ela cria formas novas de pecar. Por exemplo, quando eu estudei isso, estava tendo no Mato Grosso, descobriram a máfia do sangue. Alguém já ouviu isso? As pessoas desviavam dinheiro com coleta de sangue. Gente, inventor de mal. Vocês estão entendendo? Tem toda forma de desvio de dinheiro. Há um tempo atrás eu ouvi na área de medicina com órtese. Vai fazer uma cirurgia, vai pôr uma prótese, eles desviam dinheiro com prótese. Tem ortopedista aqui, isso é assim, brasileiro é inventivo. É. Então, assim, a gente vai criando formas e mais formas e mais formas de pecado. Por que determinados pecados te atingiram e não outros? Aí eu vou me permitir dar essa explicação para vocês, porque acho que é importante. Nas Escrituras, nós temos 5 pais. E você achando que tinha um. Isabela, você tem 5. O mais brando é o Willi. Quais são os 5 pais? Para 4 deles é usada a palavra pai, que significa no grego pater, que significa provedor, nutridor, sustentador. Então, cada pai que nós temos provê determinadas características em nós. Vocês estão entendendo? O primeiro pai que a Bíblia descreve para nós, onde a palavra pai não aparece, mas aparece o conceito pai, a ideia de provedor, nutridor, sustentador. Está em Romanos, capítulo... Só um instante que eu não estou com o esboço aqui. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, aqui não tem a palavra pai, mas tem o conceito de provedor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, então, por Adão entrou o pecado e pelo pecado a morte. O que Adão proveu? Pecado e morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, primeiro pai que nós temos, o pai Adão. O que ele proveu? A inclinação pecaminosa. Então, toda criancinha nasce com uma inclinação pecaminosa. Vocês estão entendendo? Então, vamos pegar um bebê de 3 meses. Gente, vou ter coisinha mais bonita? Não tem. Não é verdade? Tá bom. Você troca ele, dá de mamar, tá sequinho, não tá doente, tá no colo, dormindo feito uma criança desmamada, você põe ele no berço, abre um berreiro. Você pega ele no colo, para de chorar. Você põe ele no berço, abre um berreiro. O que é isso? Isso é o pecado que habita dentro dele. Porque desde os 3 meses ele sabe o que é melhor para ele. Vocês estão entendendo? Desde os 3 meses. Já tem a compreensão, o entendimento daquilo que é melhor para ele. Nós nascemos com uma inclinação pecaminosa. Então você nasce com o pecado dentro de você. Lembra que eu falei que Romanos até o capítulo 10 só vai aparecer no singular, a palavra pecado? Desculpa, até o capítulo 11, do 12 em diante é que vai aparecer pecados. Por quê? Porque está falando dessa inclinação que nós temos dentro de nós, da natureza
pecaminosa. Então, o primeiro pai que você tem, o pai Adão. Segundo pai que você tem, João 8,44. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Vós sois do diabo, que é o vosso. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e... Quem aqui nunca mentiu? Levanta a mão. Graças a Deus. Porque teria sido a primeira hoje. Né? Hoje. Todos nós mentimos. Todos. Ou já tivemos, fica melhor colocado, ou já tivemos algum problema com mentira. Todos nós. Quando você mente ou é tentado em mentir, você está sentado no colo de qual papai? O papai diabo tem um colo acolhedor para mentira. Porque a mentira, ela é acolhedora. Porque a gente mente para se livrar de determinada coisa. Presta atenção. Omissão é mentira? Sim. É. Por que omissão é mentira? Porque há pecado de ação e pecado de omissão. Se algo não precisa ser dito, não constitui omissão. Porque não precisa ser dito. Então nós não vamos pegar que idade tal é Pedro. Que idade tal Pedro? 1 ano e 7. O pai não vai virar. Filho, presta atenção, vou te ensinar o jeito que você nasceu. E aí vai contar como namorou a mãe. Não vai fazer uma coisa dessa. Ele não tem idade para isso. Constitui omissão não falar para o Pedro sobre o nascimento dele? Claro que não. Porque não é para ser dito. Mas o que é para ser dito, e eu não digo, constitui pecado de mentira. Porque é pecado de omissão. Então, toda vez que você tem lutas com mentira, você está sendo provido pelo seu pai diabo. Fez sentido? É uma batalha espiritual, só que lembra que ele não aparece com rabo e chifre. Nesse caso aqui, ele não aparece nem como um anjo de luz. Ele aparece como um pai com um colo confortável. Jovem, nunca namore um ímpio. Porque quem será o seu sogro? Eu sabia que você ia gostar. Você vai usar essa, né? Eu sabia, eu pensei aqui, falo, não falo, a Luciana vai gostar disso. É. Não faça isso. Porque assim, o diabo é o pai do ímpio. Ele provê o ímpio. Você está entendendo? E aí nós temos uma luta enorme. Segundo o pai, teve provisão de mentira, é o pai diabo quem está aparecendo. A palavra pai aqui é a mesma palavra pater que é usada para Deus. Provedor, nutridor, sustentador. Tá bom, vamos para o terceiro pai. Quem é teu terceiro pai? Porque nós estamos então entendendo da onde o nosso pecado veio. A sua inclinação, você nasceu com uma inclinação porque veio de Adão. E se você aprendeu a mentir, é porque na sua casa teve uma ação maligna maior que o normal. Lares que vieram de ambiente espírita, esotérico, com muita mentira,
com muita compulsão, porque compulsão implica em mentira. Tudo isso daí são lares que facilitam a entrada do diabo perto de nós. E aí nós vamos recebendo um impacto de tudo isso. Deu para entender? Terceiro pai que você tem, o teu pai terreno. 1 João 1,18. O que diz lá? 1 João, desculpa, 1 Pedro. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Os pais que estão aqui deixaram coisas ruins para os filhos. Ponto. Pai, mas nós não deixamos coisas boas? Sim. Porém, a Bíblia não põe isso em destaque. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom celeste vem do Pai das luzes em quem não há sombra de variação. Então, Willy, você é bondoso com a Isabela? Seu pai é bondoso com você? Ele é bondoso. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A sua mãe é verdadeira com você? Fruto da luz. Vocês estão entendendo? Então, os dois têm coisa boa, mas a Bíblia não põe em destaque. Sabe por quê? Porque a bondade do teu pai e a verdade da tua mãe não é deles. É do Pai das luzes. Então, todos nós aqui temos coisas boas, mas nos foi dado por presente, não é nosso. Gente, o melhor nosso é de Deus, mas o pior nosso é nosso. Está fazendo sentido? Só que nós não mostrar as coisas boas que você tem, não mostrar as virtudes que você tem, é depreciar a paternidade de Deus. Porque Ele derramou em todos nós virtudes. Alguns aqui têm uma atitude de servo, alguns aqui têm uma atitude de estudo, alguns aqui têm uma atitude de saber ouvir, alguns aqui têm dons específicos, todas as virtudes que nós temos, sejam elas características da alma, sejam elas dons espirituais, vieram do Pai das luzes. E nós temos que saber identificar elas, as virtudes e os defeitos. Eu vou falar uma coisa aqui que é uma linguagem própria para os jovens. A Bíblia não condena a questão da identidade, de sabermos quem somos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala do novo homem e do velho homem. Há um novo homem que é feito em Deus e há um velho homem que veio da carne. O velho homem é identificar as nossas inclinações pecaminosas. O novo homem é identificar as virtudes que Deus derramou em nós. Então eu vou usar uma expressão que é conhecida de nós. A expressão de autoestima. O que é autoestima? A maneira pela qual eu me vejo. O que é uma baixa autoestima? É ver os seus defeitos. Quem aqui tem uma tendência de ver os seus defeitos? O que é uma alta autoestima? É ver só suas virtudes. Quem aqui cantaria Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos, com facilidade? Esse cara sou eu. Eu estou perguntando, quem aqui tem uma autoestima elevada? Levanta a mão. Você consegue dizer quais são as suas virtudes. Mas o que é uma boa autoestima? É você dizer quais são os seus defeitos, quais são as suas virtudes. O que é
A fase do criancinha bem feito é identificar o velho homem e identificar o novo homem, que é feito em Cristo. Isso é passar pela fase da criancinha com todas as etapas cumpridas. Está dando para entender? Então o teu pai te legou. Teu pai e tua mãe te legou determinadas coisas ruins. Cita um pecado que veio do seu pai ou da sua mãe. Aí na tua mente. Vamos fazer o seguinte? Está aqui num canto. Eu comento daqui a pouco. Tudo bem? Eu comento daqui a pouco. Você abriu a porta, não fui eu. Eu e minha grande boca. Tem um livro chamado Eu e Minha Boca Grande. Viu? Todos nós. Citou um pecado? Compartilha com quem está perto de você. Gente, casamos com o sogro e a sogra muito mais do que a gente pensa. Precisamos da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Precisamos da graça de Deus. Visitadora, trabalhadora. Volta aqui. Terceiro pai que nós temos. Então nós temos 3 pais que nos legam coisas ruins, pecaminosas. E nós temos 2 pais que nos legam coisas boas, que dão para nós coisas boas. Então, o quarto pai, o pai Abraão. Abraão. Romanos capítulo 5, capítulo 4, versículo 11. Diz assim, Romanos 4, 11. E recebeu o selo da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai, pater, de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Cada novo nascido recebeu isso de Abraão. Porque Abraão foi o primeiro a crer. Jesus virou em João 6, se não me engano, e falou assim, Abraão viu o meu dia e vendo se alegrou nele. Então Abraão teve um vislumbre de Cristo. Vocês estão entendendo? E ele creu. E então quando nós nascemos hoje, isso é uma herança que nós recebemos do nosso pai da fé. Então Abraão precisa ser estudado. Ele levantou 4 altares. Então, o nosso pai, se o nosso pai levantou 4 altares ao longo da vida, nós teremos que levantar 4 altares diante do Senhor. Você está entendendo? 4 etapas, 4 momentos da nossa vida de consagração. A primeira é quando ele deixa a família de origem. Vocês estão entendendo por que a Bíblia manda eu honrar pai e mãe? Filho, você vai cuidar do seu pai e da sua mãe. Você vai cuidar, porque esse é o ensino das Escrituras. Eu cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, cuidei do meu primeiro sogro, ele morreu no meu ombro, literalmente. Cuidei da minha sogra. 2, 3 vezes por dia lá para curar a ferida da perna dela. Meses eu fazia isso. Quando conheci os pais da Sara, virei para o pai da Sara e falei, irmão Osni, um pastor jubilado, entregou a igreja com 4.000 membros, um pastor querido, um pastor presbiteriano que não tem nada de presbiteriano, totalmente avivado, amante
da obra do Senhor, e virei para ele e falei: irmão Osni, se Deus me permitir, eu vou cuidar de você na velhice. Apaixonou por mim. Pedi a Sara em casamento para ele, sabe qual é a resposta dele para mim? Você já falou com ela? Esqueci de falar com a Sara. Pedi primeiro para ele do que para ela. Aí na frente deles, eu me desculpa, me perdoa, quer casar comigo? Ela já sabia, né? Já tínhamos conversado, mas na conversa oficial ali, né? Sogro, sogra, pai e mãe é para ser cuidado. Seja ele fácil, seja ele difícil. Quem aqui tem acima de 60 anos, levanta a mão. Certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. De 0 a 10, dá uma nota para o quanto você é difícil. De 0 a 10, dá uma nota para quanto você é difícil de trato. 0, você é totalmente tranquila. 10, você é bem difícil. Sabe aquele idoso rançoso? Ô mãe, vamos fazer isso? Volta aqui, gente. Ô mãe, vamos fazer isso? Ô mãe, vamos fazer isso agora? Queixa de tudo, põe um senão para tudo, queixa de tudo. Dá um grau para a tua dificuldade. Deu uma nota? De 0 a 10. Deu a nota? Diz para quem estiver perto de você. Deu a nota? Diz para quem está perto de você. 10? Gente, volta aqui agora. Nossa, eu quero... Depois você dá um jeito na gravação, tá? Volta aqui. Volta aqui. Presta atenção. Se você deu uma nota alta, acima de 5, ou em especial acima de 7, você precisa entender que você tem que facilitar a vida do seu filho. Então você não... Volta aqui. Você não dificulte. Os mais idosos aqui vieram de uma geração em que o filho tinha que vir morar com a gente na velhice. Nós vivemos uma época em que nós precisamos facilitar a vida deles, porque é tudo muito difícil. Vocês estão entendendo? Então nós vamos ter a mentalidade de dizer: filho, o que é melhor para você? Tá bom, mamãe vai fazer, papai vai fazer. Vocês estão conseguindo entender? Porque isso facilita todo o processo. Então, Abraão foi um homem que viu ao Senhor e trouxe fé. E aí, a ordem nas Escrituras é nós deixarmos o pai e a mãe que nós temos que honrar. Nós temos que honrar, mas nós também temos que deixar, porque é com eles que a gente aprendeu a ficar irritado. Nós vamos ter que ter um equilíbrio entre deixar os nossos pais e cuidar dos nossos pais. Isso passa diretamente pela maneira pela qual nós lidamos com os nossos pecados absorvidos dos pais. Quanto mais nós avançamos, melhor é. Quanto mais os pais tratam os seus pecados, mais eles dão um modelo para nós e mais leve fica a convivência. Mas não tratar os pecados fica grave. Os irmãos estão entendendo? E aí nós temos então o último pai. 249 menções, 217 menções de Deus como pai. Tem muitos textos bíblicos aqui, né? Eu e o pai somos um. João. Então, o pai provê, nutre e sustenta uma vida nova para nós.
porque só Ele tem essa vida para dar. Amém? Uma experiência simples e bonita. 2 pastores, um irmão chamado Hélio e um pastor de pastores chamado Alan. O Alan foi comer na casa do Hélio, e aí o Hélio, eles deram as mãos na hora do almoço. O Hélio orou agradecendo a comida e ele orou a Jesus. Tá bom. Terminou a oração, o pastor Alan, pastor de pastores, irmão Hélio, deixa eu fazer uma correção com todo amor. Nós não agradecemos o alimento ao filho. Nós agradecemos o alimento ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Porque quem provê não é o filho. Quem provê é o Pai. Então, todo tipo de provisão que você tem veio do Pai Celeste. Veio do Pai Celeste. Está fazendo sentido? Você está compreendendo? Então, todo tipo de coisa boa, de generosidade, de virtude que você tem, é o Pai Celeste quem está derramando sobre você. Agora, o que é alguém maduro? É alguém que identifica suas virtudes e seus pecados. Amém? Amém. À noite, a lista. Aí a gente começa. Curva a sua cabeça, deixa eu fazer uma oração. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a lidarmos com a realidade que precisamos lidar. Precisamos do Senhor e da Tua graça. Dá-nos um espírito de coragem para identificarmos virtudes e defeitos que temos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.